Legal, Papo Café e Fotografia 2015. Estamos aí. Para você que é o nosso seguidor, nosso assistente, sinta-se à vontade para nos mandar um WhatsApp. O número está aí embaixo, é só dar a sua participação. E o programa de hoje, como sempre, especialíssimo. Estamos aqui com o Daniel Augusto, um fotojornalista que tem um trabalho muito interessante, é fotógrafo de um time de futebol bastante grande, também vai estar falando pra gente. Daniel, que bom recebê-lo aqui, né? Interessantíssimo a sua presença. Roberto, muito obrigado, é um prazer, obrigado pelo convite. E para falar de fotografia, e esse grande clube que você falou chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista. Pois é, eu ia deixar você dizer, porque senão iam falar que eu estava sendo parcial, porque eu sou do time, né? Então vão dizer, pô, tá vendo, lá, ele já cantou a bola antes do cara, não deixou nem o cara falar, então, né? É isso, né? Então, é interessantíssimo essa coisa, né? Dos profissionais estarem cobrindo um determinado time de futebol, né? Contando a história durante tanto tempo, né? Como que você iniciou lá no Corinthians? Como que foi essa chegada ao Corinthians? Como está sendo essa relação ainda? Contando todas essas histórias, você que tem uma participação ativa muito grande dentro do Corinthians. Então, Roberto, eu nunca sonhei em ser fotógrafo do Corinthians. Eu passei por praticamente toda a imprensa de São Paulo. Trabalhei no Globo, na sucursal de São Paulo, trabalhei muito tempo no Placar, como freelancer. Sim. Trabalhei e o último emprego que eu tive foi no Jornal Lance, onde eu fiquei 4 anos praticamente fotografando esportes e, claro, 90% futebol. Aí eu saí do Lance em 2001 e voltei à vida de freelancer. E em 2003 eu tinha acabado tô fotografando o treino do São Paulo. E aí toca o telefone, alguém que ia começar, uma empresa que ia começar a fazer o site do Corinthians me chamou. Então eu comecei a fotografar para o site do Corinthians em 2003. Eu acompanho o time do Corinthians a partir de 2008. Mas nesses 5 anos, sempre com a ideia de fotografar um time de futebol. Porque eu acreditava, e isso a prática acabou mostrando verdadeira, que havia um interesse das pessoas, dos torcedores, de saber o que acontecia por trás de um clube de futebol. E aí, em 2008, eu comecei a acompanhar o time. Em 2007, o Corinthians caiu para a 2ª divisão. E aí, eu lembro dezembro, eu no sofá falei, nossa, o Corinthians caiu para a 2ª divisão. Você já fica logo preocupado, então, né? mas o jornalista está sempre querendo contar a história, você sabe disso, né? Então o jornalista adora contar uma história. E eu falei, nossa, se o Corinthians voltar em 2008, joga a 2ª divisão e volta em 2008, tem uma história fotográfica para ser contada, com certeza, aí. Né? E aí acabou dando tudo certo, aquilo que eu sempre quis fazer. Um belo dia eu estou em casa, Daniel, o Corinthians está treinando lá em Itu, você quer ir para lá para acompanhar o time no dia a dia? E aí era comecinho de janeiro. Pô, que maravilha, o Corinthians, né? Começando a pré-temporada, eu vou lá, me apresento, o técnico era o Mano Menezes. Sim. Eu chego lá à tarde, na concentração. Boa tarde, senhor Mano Menezes. Ele está sentado, ele e o auxiliar aqui. Boa tarde, senhor Mano Menezes. Eu sou um novo fotógrafo do Corinthians e a partir de agora nós vamos conviver aqui durante os treinos, as viagens. Ele estava de cabeça baixa assim, ele só olhou assim para cima e falou, senhor Daniel, o senhor faça o seu trabalho corretamente, que eu tentarei fazer o meu também. Poxa. Amigo Roberto, aquilo deu uma gelada. Eu falei, onde eu fui me meter? Que ótima recepção. Quando eu olho aqui do lado, o auxiliar dele, o Sidney Lobo, esborrachando de rir. Foi mais uma piada. O Mano Menezes é uma pessoa muito espirituosa. Era uma brincadeira. Ele falou, Daniel, estou brincando com você, seja bem-vindo. Façamos o nosso trabalho e nós vamos ser campeões. Que e aí terminou 2008, a gente foi campeão e voltou para a Série A. Poxa, que bom. Eu não tive assim, eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas no Corinthians. Eu fui durante uns 2 anos, eu fui fotógrafo da torcida Os Gaviões da Fiel. Opa! Eu fazia um jornal que chamava, passei a fazer um jornal que já existia lá, que chamava-se O Gavião. O Gavião.
né? Então fiquei uns 2 anos cobrindo a torcida. Tá. Também foi uma vivência muito interessante, que eu preciso digitalizar tudo isso agora e tá mostrando parte desse material. Então aí tem uma curiosidade, porque eu não fui da diretoria dos Gaviões, nunca fui. Mas eu fiz parte do núcleo que começou os Gaviões da Fiel. Os Gaviões da Fiel começaram ali por volta de 1969, era um núcleo de torcedores que se reuniam sempre nos mesmos lugares, seja fosse no Pacaembu, fosse no Morumbi, e viajava junto. Eu viajei bastante com esse grupo de torcedores. Desse núcleo nasceu os Gaviões da Fiel. Pô, que maravilha. Então, vamos iniciar, ver um pouquinho o trabalho do Daniel, né? Vamos começar a sacar um pouquinho dessa... Tá, essa foto é histórica. É o gol do Tupanzinho contra o São Paulo, a decisão do campeonato de 1990. É o primeiro título do Corinthians. Eu considero essa foto, Roberto, do ponto de vista jornalística, perfeita. Por quê? Para mim, a foto boa, ela tem que unir, foto jornalística, ela tem que ter primeiro informação. Correto. E depois, se tiver estética, melhor ainda. E essa foto foi feita no contraluz, era foco na mão, era uma 300-28 com foco na mão ainda. Então você tem contraluz, você tem a bola entrando ali, você tem a referência das 2 traves, exatamente. Você tem o Tupanzinho que fez o gol, você tem o Cafu dividindo a bola com o Zete, com aquela luz maravilhosa, a aura em volta. Exatamente. Então ela é uma foto para mim jornalisticamente perfeita. É muito difícil fazer um lance de gol, porque o lance de gol normalmente é uma muvuca dentro da área, muita gente, e essa foto está limpa, perfeita, no foco. Então, a própria postura do goleiro, né? Assim, sim, tá tudo. Derrotado, né? Aquela postura de derrotado. Exatamente. Já não tem mais o que ser feito. É verdade. Pode mandar mais algumas imagens aí. E essa foto aí foi com muita dor no coração. Isso aí o Euler fez foi em 2000, o Euler fez um gol do Corinthians disputando a Libertadores, a semifinal com o Palmeiras. Aliás, Palmeiras não, com o Porco, eu nunca falo Palmeiras, não sei porque eu falei agora. Disputando com o Porco, e o Euler fez o gol. E aí a vantagem de você trabalhar com 2 câmeras, porque a gente sempre trabalha de 300, de 400, e essa foto foi feita com uma 35mm, e era uma segunda câmera que eu tinha pendurada no pescoço. Certo. E é engraçado porque aí está uma grande confusão, e você olha o Euler, dá a impressão que ele está sozinho no estádio. Então, e o Euler é muito religioso, e quando ele fez o gol, ele correu e agachou aí na bandeirinha de escrita. Ele parece um pastor regendo a torcida no Morumbi. No fundo, né? Realmente. Poxa, realmente. Essa foto. Essa foto é uma história maluca, cara. O Lance ia fazer a primeira revista. O Lance tinha uma revista que chamava Lance a Mais. E essa foto ia ser... O Pelé ia ser a capa do primeiro número. E aí eu fui... Lance a Mais. Primeira Lance a Mais. Aí eu fui pro escritório do Pelé, ali no Brooklyn, na Avenida Juscelino Kubitschek. Cheguei às 11 horas da manhã e eu fui fazer essa foto, eram umas 4 horas da tarde. A velha história, né? Ai, meu Deus. E aí, o pessoal da arte do Lance tinha feito esse óculos, porque como era uma revista voltada para molecada também, esportes radicais, eles queriam dar uma cara jovem para a revista. E me deram umas bolas para eu levar, para compor uma cena, enfim, para eu criar alguma coisa. Aí, quando o Pelé chegou, isso às 4 horas da tarde, eu falei, vamos fazer a foto com esse óculos? E ele ficou meio assim, falou, me dá 5 minutos. E foi falar com o staff dele, porque o Pelé acho que não dá um passo sem consultar as pessoas da assessoria dele. E eu só escutava lá dentro, faz Pelé, faz que é legal, faz que é legal. E ele veio e eu fiz uma série de fotos dele só com esse óculos. Aí...
Depois, quando eu achei que eu tinha feito legal, eu tinha levado algumas bolas promocionais. E eu lembrei de uma capa que o Pelé tinha feito para a revista Realidade em 1966, para a ocasião da Copa do Mundo na Inglaterra. A Realidade fotografou o Pelé com aquele chapéu da guarda britânica, aquele chapéu peludo, comprido. Aí, enquanto eu estava esperando, eu tinha algumas bolas cheias, tinha algumas bolas vazias. Eu peguei um canivete que todo fotógrafo leva e cortei uma dessas bolas no meio, já pensando em fazer alguma coisa. E aí propus para ele, falei, Pelé, você não quer colocar esse capotão dessa bola? Ele falou, mas não vai ficar estranho? Eu falei, poxa, Pelé, você colocou o chapéu da rainha em 66. Aí ele falou, mas como você sabe? Eu falei, nossa, sua foto é formal. O que é legal quando o fotojornalista tem informação. Tem informação. Ele precisa buscar informação. Ele precisa buscar informação. E o Pelé ficou, mas será que fica legal? E nessa hora ele não foi consultar o staff dele, ele colocou a meia bola. E eu fiz outra série de fotos. Ainda não tinha a foto que eu queria. Aí eu falei, agora... Você fez em cromo? Isso em cromo. Sim. Nossa, isso é filme Velvia, com flashinho rebatido para cima na parede branca. Aí falei, Pelé, então coloca o chapéu e coloca o óculos, que eu acho que vai ficar legal. Aí ele já estava mais descontraído, porque ele já começa a ter um pouco mais a relação fotógrafo-fotografado. Mais à vontade. E ele colocou. Só que aí, você disparando a câmera, de repente ele passa a língua nos lábios para umedecer os lábios, porque a gente vai conversando. Eu tenho um fotograma, que é essa foto, ele umedecendo os lábios. Claro que eu cheguei na redação e a foto foi editada, foi capa, foi sucesso. Beleza, que legal. Isso é a campanha do Lula em 98. O Lula foi fazer uma visita para o Mandela. E essa foto quase não acontece. Eu estava no Globo nessa época. E aí o Lula se encontrou com o Mandela e a comitiva sai e só estou eu do Brasil lá, o único fotógrafo presente nessa reunião. Tinha um fotógrafo de uma agência internacional que eu não lembro qual, mas do Brasil só tinha eu. E eu, vamos embora, tchau, tchau. Aí eu chamei o Couto, que era o assessor de imprensa, né? Eu falei, Couto, pelo amor de Deus, eu estou aqui para fazer a foto do Lula com Mandela. O mundo quer essa foto. O mundo no Brasil quer essa foto. E você está falando ir embora? Não, Daniel, que não vai dar, porque o Mandela tem compromisso. Aí, sabe aquela hora, Roberto, que você joga tudo? Eu falei, olha, se você... Eu não sei se as palavras foram essas, mas a intenção foi essa. Olha, se você não trouxer o Mandela aqui, eu vou invadir o palácio e vou criar um incidente internacional. Eu sei que fizeram umas gestões, outros jornalistas estavam junto, ajudaram. Eu sei que dali a pouco me aparece o Lula e o Mandela, que é uma das fotos mais significativas da minha vida. O Lula hoje eu tenho sérias restrições, mas isso é outro problema. Mas na época, ele com Mandela, que foi uma das figuras mais fantásticas que esse mundo aqui já produziu. Esse mundo criou algumas figuras maravilhosas, certamente o Mandela é uma trabalho delas. Feito, né? Trabalho feito. Essa foto é uma... Essa foto foi feita pelo Juan Esteves, que foi fotógrafo da Folha e hoje... Isso aqui é o enterro do Ayrton Senna. Sim. Ali atrás de mim está o Reginaldo Leme, que na época, que é o comentarista de Fórmula 1 da Globo até hoje. Na semana, quando o Ayrton Senna morreu, o corpo do Ayrton Senna chegou em Cumbica. E sempre teve aquela velha rixa, Estadão, Folha, JB, Globo. E quando o corpo chegou em Cumbica, o Globo, apesar de estar com 3, 4 fotógrafos, tomou um banho de cobertura do JB. Eles estavam com helicóptero e tal, e a gente fez o trivial, não tinha nada excepcional. Quando chegou o dia do enterro lá no cemitério Morumbi, é a foto de baixo. O diretor de redação me chamou e me propôs ir para o cemitério sem câmera. Sim, onde você chega ali todo... Eu estou de gravata, terno, gravata, ele me propôs ir sem câmera, com uma câmera pequena e alguns rolos de filme. E era para eu tentar entrar para furar todo mundo. Sim. E eu
acabei conseguindo. E eu tenho a foto lá do eu entrando, que o Juan Esteves documentou, e depois tem a foto que foi em cima, na dobra de cima do jornal. Uma foto fantástica que muita gente fez, mas essa do Cláudio Rossi, o reflexo do sol em cima do caixão está perfeito. Exatamente. Essa foto é maravilhosa do Cláudio Rossi, e embaixo a foto que o Globo queria, que era o caixão descendo a sepultura, e eu fiz com uma câmera. Ali não dá para perceber, mas tem aquelas câmeras que apareciam a data, quando você revelava. Era uma câmerazinha bem vagabundinha, um filme de 400 asas, e uma lente, acho que uma lente 35, então, 24. Mas o que importa aí é o olhar, né? Era o fato. Isso foi um furo mundial. A persistência, né, de ir atrás e batalhar a foto. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique tinha acabado de ser eleito. E tinha-se uma informação que o Fernando Henrique estaria no Pantanal pescando e descansando. Sim. Ele foi eleito num domingo, na segunda-feira cedo, eu e o repórter do Globo saímos de avião e fomos para o Pantanal. A gente foi achar o Fernando Henrique, era 8 horas da noite, depois de percorrer aquele rio Paraguai, feito uns loucos, e não achava. Aí quando chegou mais ou menos umas 7h30, 8 horas, a gente viu um barco na margem. Pela enésima vez fomos lá perguntar, vocês viram um barco? Certamente ele estaria num grande barco ali. Sim. E o cara falou, olha, tem um barco que está ali ancorado desde hoje cedo. Ninguém viu nada. A gente foi lá, como jornalista, foi lá ver o barco que estava ancorado desde a manhã. E quando nós estamos chegando perto do barco, eu escuto aquele barulhinho da chata, a chata do Rio Paraguai. Aí eu falei, caramba, será que o presidente está aí? Aí fiz assim, era o Flash Mets, você sabe a potência do Flash Mets. Filme de 400 asas, fechei a lente em 22, porque era um breu, você não conseguia nem fazer foco, e falei, o que entrar aqui no campo da 24mm com diafragma 32, eu mando bala. E aí saiu essa foto do nosso presidente chegando de boinha, foi capa do Globo no dia seguinte também. Exatamente, eu me lembro dessa foto. São histórias. Olha lá, essa é a capa do jornal no dia seguinte. Realmente. Eles deram um corte. Paul McCartney. Essa aí também tem uma história legal. Paul McCartney chegou no Brasil e o avião em Cumbica, lá longe. E a gente, toda a imprensa amontoada aqui nas grades de Cumbica, de 600, de 800, amontoado em cima da grade. E você via o Paul McCartney lá embaixo, descendo, entrando na limusine. Sei. E eu, como todo mundo. Só que quando eu olho para trás, a imprensa já estava toda posicionada para fotografar o Paul McCartney, e passando de carro. Estava uma grande confusão lá fora. Sei. E aí todo mundo apostou do lado do motorista. Quando eu chego, todo mundo posicionado, você não pode chegar e entrar na frente de ninguém. Exatamente. Todo mundo do lado do motorista, eu falei, fazer o quê? Fui do outro lado e fiquei esperando. A limusine veio, certo. De repente, entra assim um raio de sol dentro do carro e eu percebo que o Paul McCartney está no banco de trás, do meu lado. E aí o carro andava devagarzinho por causa do trânsito, uma muvuca desgraçada, e eu assim, com a lente pronta, pré-foco, e eu assim, Paul, open the window. Paul, open the window. E esse homem não me open the window 3 segundos. Ele baixou, fez essa pose, e fechou. E foi o único que fez? Eu fui o único que fez. Você imagina, porque aí, como é que ficam os companheiros? Porque eu ficaria também. Exatamente. Nossa, só ele fez. Aí eu falei, bom, gente, que é a brincadeira que a gente costuma fazer, bom, gente, amanhã vocês olhem a capa do Globo que vai estar a foto do Paul McCartney lá. E era essa foto aí, que é muito legal. E para mim, bitomaníaco, então essa... Então aí tem um gostinho especial, duplo sentido, duplo gosto. Ronaldo. Essa é a primeira foto do Ronaldo chegando no CT em 2010 para treinar. Bem gordinho, né? Bem gordinho, você está sendo bonzinho. E essa é a foto, essa foto é muito engraçada, porque eu tô indo um dia, você imagina, o Ronaldo chegou daquele jeito que nós vimos ali atrás,
E todo mundo querendo ver, a grande notícia era a barriga do Ronaldo, todo mundo queria. Eu, como fotógrafo oficial, tinha várias fotos do Ronaldo lá dentro, sem camisa, mas era uma coisa que não podia ser publicado naquela hora. E aí um dia eu estou atravessando o campo para ficar do lado da luz, e eu passo do lado dele e ele faz assim, ó, Daniel, fotografa a minha barriga aí para ver como eu tô tanquinho. E fez essa foto para mim. E foi muito engraçado, porque aí eu tenho o dia que o Ronaldo chegou e o dia que o Ronaldo, olha a diferença, e o dia que ele mostrou a barriga tanquinho dele. É. E essa foto é a primeira aparição pública da barriga do Ronaldo. O Corinthians, essa foto foi feita em Presidente Prudente, véspera do jogo com o Porco. E o Ronaldo treinou, era um calor lazarento, ele foi lá e jogou a camisa dele de treino para a torcida, e foi quando ele mostrou a barriga dele pela primeira vez em público. Então eu tenho uma sequência de barrigas do Ronaldo. Ele como chegou, ele tendo treinado e ele aparição pública. Exatamente. Essa é outra história com o Ronaldo. Todo time de futebol, em véspera de jogo, faz rachão. O rachão é um jogo descontraído, de 2 toques, e sem posição fixa, onde goleiro vai para a linha, quem é da linha às vezes vai no gol. Quer dizer, é pura brincadeira. E aí o time do Ronaldo, o juiz do rachão, porque tem juiz, senão sai confusão. O juiz deu uma falta contra o time do Ronaldo, que era o time sem coletes. E o Ronaldo, não foi falta, e deu um bico na bola pro lado que ele estava virado. E o lado que ele estava virado, quem era? Eu, de 300 milímetros. Deu tempo de eu... Tirei o rosto e o dedo no disparador e disparei. E deu essa belíssima foto, porque o foco ficou cravado no Ronaldo lá atrás. E a bola já... E se essa bola me acerta, eu não sei se o Papo Café e Fotografia teria esse convidado aqui hoje. Realmente é... Essa é uma das vantagens de você fotografar o que está por trás da câmera. Essa foto, o Corinthians tinha acabado de ganhar o campeonato de 2009, a Copa do Brasil de 2009, e eu tô lá no meio da muvuca, fotografando taça, fotografando medalha, de repente eu olho, cadê o Ronaldo? Falei, eu tinha visto o roupeiro chegar com champanhe. Falei, pera um pouco. Pera aí. Saí correndo, na corrida já coloquei uma 28 milímetros e já entrei no vestiário a 1 milhão por hora. Quando eu entro, deu tempo de virar a câmera na vertical e fazer essa foto, que é uma foto maravilhosa, um momento único, ele sozinho, comemorando sozinho a Copa do Brasil de 2009. Só ele e a champanhe. Só ele e a champanhe. Essa foto é... Dr. Sócrates. Essa foto, para mim, essa é a decisão do campeonato de 83. Essa é a primeira grande foto de futebol que eu acho que eu tenho. Está em PB ainda. Essa é uma lente 300mm, 304. Esse filme deve estar puxado para 3.200 asas. Aquele velho 3x. Aquele velho e bom 3x puxado 3.200 asas. Eu fiz essa foto porque o Sócrates estava quase indo embora do Brasil. E eu queria uma foto do Sócrates de costas, mesmo porque se fosse ilustrar alguma matéria dele indo embora, eu queria a foto dele de costas, ficaria mais significativa. E aí a chuva ajudou, porque é muito bom fotografar debaixo de chuva. Foi um detalhe à parte. Detalhe à parte. E a foto é bucólica, a foto é triste, porque logo depois ele foi embora, porque ele falou que se a emenda Dante de Oliveira das diretas já não passasse no Congresso, ele ia embora. E acabou indo, porque a emenda naquela época não passou. Aqui, ouso dizer, o Corinthians tem a melhor cobertura fotográfica que um time de futebol pode ter. Bom, eu acho que é assim, e cada vez mais precisa abrir mais espaço para os profissionais, né? Com certeza. Esse espaço, né, cada vez mais tem... Uma profissão que não existia, né? O repórter fotográfico que trabalha para um clube. Exatamente. Hoje a gente já é reconhecido na Federação Paulista. Quando o Corinthians disputou o Mundial no Japão, eu cheguei para pegar a minha credencial para poder trabalhar.
Quando eu vou na relação de nomes, o meu nome, aquela fila imensa de fotógrafos do mundo inteiro, e o meu nome não estava na lista. Você já fica pensando que você fez alguma besteira, que o seu pedido de credenciamento não chegou. Aí eu estou na fila esperando chegar a minha vez para reclamar o meu credenciamento. Passa alguém da organização, falou, você não é o Daniel, fotógrafo do Corinthians? Falei, sou. Falou, vem aqui que a sua credencial está separada. Me chamou numa sala, tudo separado, colete, número de banco, tudo certinho. Você vê, é um reconhecimento do nosso trabalho. O fotógrafo oficial. Isso é fantástico. Isso realmente... E a menina do credenciamento que estava lá, uma portuguesa, ela foi tão gentil, porque assim, a gente sempre, o fotógrafo do clube sempre fica no ataque do time. Sim. Então, no jogo final contra o Chelsea, não me interessava fotografar o ataque do Chelsea. Como para o fotógrafo do Chelsea, não adiantava fotografar o ataque do Corinthians. E as posições são fixas. Sim. Você entra no campo, dificilmente você pode mudar. A menina do credenciamento anotou atrás de uma fichinha que eu tinha o número do banco do fotógrafo do Chelsea. E no fotógrafo do Chelsea anotou o meu nome. Sim. Quer dizer, quando chegou no intervalo, eu fui lá com o meu parco inglês e troquei de lugar com ele. Então eu acompanhei o ataque do Corinthians no primeiro tempo e acompanhei o ataque do Corinthians no segundo tempo. Pô, que maravilha, sabe? Estas são as histórias, né? Papo Café e Fotografia tem esta dinâmica, né, de trazer esses profissionais justamente para poder contar as histórias. Que legal, Roberto. Falar da fotografia, não é só falar da fotografia, mas contar como essa fotografia foi produzida, essas situações. Muito legal, Roberto, muito legal. Entendeu? Nosso tempo está acabando, né? Vai muito rápido, é uma pena, mas breve, né, nos próprios palestras, workshops, os eventos do Papo Café e Fotografia, eu já te convido, como convido, né, que você possa também estar nesses espaços conosco, falando da tua história, mostrando o teu trabalho. Então você é um convidado permanente. Roberto, é um prazer, é o que eu falei no começo, é um prazer estar aqui com você, participar do programa, falar de fotografia e falar do Corinthians. Disponha a hora que você precisar. Com certeza. Então o Papo Café e Fotografia vai ficando por aqui e não posso deixar de dar um alô. Vamos nos unir todos contra a dengue, né? Precisamos ter uma dinâmica, uma atitude coletiva para acabar com esta tragédia que está acontecendo, que é a dengue. Então contem conosco. O Papo Café e Fotografia também nesse sentido. Hoje vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos.